Gente, a live travou anteriormente e por isso eu entrei agora de novo. Eu espero que agora dê tudo certo, que vocês estejam conseguindo me ouvir, vocês estão conseguindo me ouvir, estão conseguindo entender aquilo que eu tô falando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês fiquem até o final dessa live e que vocês façam muitas perguntas, porque o meu objetivo aqui é ajudar cada um de vocês. E eu quis deixar esse tema aberto para estar respondendo aquilo que vocês querem que eu responda. E eu separei aqui algumas perguntas para estar dando início, né? E eu vou começar falando sobre uma pergunta que fizeram lá naquela caixinha, naquele box, que é como lidar com a ansiedade em tempos de pandemia. A ansiedade agora ela vai ficar muito agravada. Por quê? Porque vai começar a gerar dúvidas, pessoas que sofrem de síndrome do pânico, que é um grau de ansiedade elevado, vai começar a se sentir mal, não vai se sentir bem, por causa de todo o bombardeio de informação que a gente está recebendo. Vocês conseguem entender isso? Que nós estamos recebendo muito bombardeio de informação, esses fake news, essas histórias, a televisão, ela tá acabando com o nosso emocional. Porque cada vez que a gente entra ali, aquilo incita tragédia em cima de tragédia. Isso nos momentos atuais, no que eu tô querendo dizer hoje, nesses momentos de pandemia. E as pessoas, todo mundo sofre de ansiedade, mas as pessoas que têm um grau de ansiedade mais elevado, elas vão sofrer mais. E isso pode aumentar os seus transtornos e até transformar, como eu disse, numa síndrome do pânico. Os casos de depressão também estão sendo agravados. E o que fazer? O que fazer, Jéssica, para lidar com a ansiedade em tempos de pandemia? Agora você tem que ficar em casa. E ficar em casa também gera uma ansiedade, né? Você fica o dia inteiro ali, às vezes não tem nada para fazer. E isso vai alimentando essa ansiedade do que vai ser no dia seguinte, o que eu vou fazer no dia seguinte, ou o que eu posso fazer agora, o que eu vou fazer daqui a pouco. Será que eu vou passar fome? Será que eu não vou? Algumas pessoas até estão indo para o mercado, enchendo a despensa com medo de passar fome, mas tudo isso vem de origem da ansiedade. Então, a primeira coisa que você pode fazer é ocupar sua mente. Ocupar ela com o que você pode fazer dentro da sua casa. Ou até tá liberado os passeios em parques, né, pista de caminhada. Então, ocupe a sua mente. Leia um livro, pratique uma meditação, faça terapia, tire esse momento para se conhecer, para ter esse autoconhecimento. Assista filmes, brinque com seus filhos. Tire esse tempo também para fazer as coisas que você gosta. Então, essas são algumas coisas que você pode fazer para lidar com a ansiedade nesses tempos de pandemia. Outra pessoa que me mandou: olá, gostaria de saber um pouco sobre o seu trabalho e entender sobre ele. Isso também é algo que incita dúvidas? O que é uma psicanalista? O que uma psicanalista faz? E eu vou estar falando sobre isso com vocês. A psicanálise é uma ciência desenvolvida por Sigmund Freud. E ele desenvolveu essa teoria a partir dele mesmo, dos estudos que ele estava fazendo com ele após a morte do pai dele. E ele desenvolveu a teoria do inconsciente, que é o que é o inconsciente? O inconsciente é aquilo que a gente não consegue lidar conscientemente. Conscientemente é isso que eu estou falando agora. O inconsciente é aquilo que está lá no profundo, que afeta a minha vida hoje, mas que eu não reconheço, não consigo entender o porquê. Às vezes eu tomo certas atitudes, como por exemplo, eu não sei por que eu me estresso sempre, toda hora, muito fácil.
E aí a gente vai procurar uma razão inconsciente para isso, um motivo, que é através da análise, da psicanálise. A psicanálise vai investigar essa pessoa como um todo e entender o porquê que ela se estressa, qual que é a origem, qual que é a raiz, aonde que está preso isso no inconsciente dela, o que está ali escondido. Aí, a partir do momento que aquilo que é inconsciente se torna consciente, aquilo não tem mais poder para afetar a pessoa. Vocês estão conseguindo entender? E também pode ir mandando as suas dúvidas aí, as suas perguntas, tá? Que assim que eu terminar de responder essas que estão no meu celular, eu quero responder a de vocês. Você acredita que depressão tem cura? Essa foi uma pergunta feita para mim. Se eu acredito que depressão tem cura, sim, eu acredito que tem. Mas depende do que você entende, né? Por cura. Talvez o que você está querendo dizer é se ver livre dos sintomas da depressão, que é aquela tristeza profunda, aquela angústia, aquela falta de vontade de viver. E com um tratamento, fazendo um tratamento adequado, tem essa possibilidade de você melhorar essa qualidade de vida, de você conseguir viver uma vida saudável sem esses efeitos, sem esses resquícios, sem esses sentimentos, sem essas sensações. É claro que você precisa ir muito a fundo para entender tudo isso, para conseguir lidar com essa situação. E fazer, claro, terapia, né? Procurar o tratamento adequado. Pessoal, pode ir mandando perguntas, tá? Que eu já respondo vocês. Então, eu vou para a próxima. Vou para a próxima pergunta. Qual o melhor tratamento para depressão? Interessante. Porque a psicanálise é um tratamento excelente para depressão. E associado à hipnose, a hipnoterapia também é. Gente, é incrível você conseguir resolver a depressão em 6 sessões com a hipnose. É incrível isso. Então, o tratamento adequado ajuda muito. Ó, aqui, M. Stringini perguntou para mim: por que meu pai tinha depressão e mesmo com o tratamento não melhorou? Ó, isso é bem específico, né? Eu precisaria entender todo o contexto de como que isso aconteceu, do porquê que isso aconteceu. Por que que ele não melhorou? Pode ser por ele não estar 100% disposto à melhora, porque por mais incrível que pareça, existe isso. O fato da pessoa não se comprometer 100% em se ajudar. Não querer 100% ser curada. Pode parecer estranho, Jéssica, mas quem sofre de depressão não quer ser curado? Quer, mas tem pessoas que não. Porque tem pessoas que se alimentam tanto daquela dor, como eles fizessem aquilo parte deles. E aí eles não querem se desfazer daquilo. E isso é muito ruim. Você fazer aquilo se tornar parte de você e não abrir mão. E isso impedir a qualidade de vida. Você acessa o subconsciente da pessoa? Seria isso? Para mudar as crenças ou qualquer outra coisa? Fabrício, é Fabrício, né? Normalmente a hipnose, ela diria sim o subconsciente. Mas eu prefiro usar o inconsciente, porque eu trabalho a hipnose com a psicanálise. Então, eu preciso entrar no mais profundo. E através do tratamento terapêutico da hipnoterapia, sim, eu consigo acessar o inconsciente da pessoa. E a partir disso vai haver um processo de ressignificação, onde ela vai conseguir enfrentar aquilo que levou ela na questão que ela tá, no problema que ela tá, no momento que ela tá. Então ela vai ter todo ali todo um amparo para isso,
para que isso aconteça, para acessar o inconsciente dela e tirar de lá aquilo que está afetando a vida dela hoje. Porque a gente joga no inconsciente aquilo que a gente não consegue lidar, como eu falei para você. Então a gente precisa sim resgatar essas coisas de lá, tirar de lá, para isso parar de afetar a nossa vida. Precisei ausentar, obrigado pela boa vontade e atenção. Obrigada a você, viu, Ferreira, Sandro Ferreira, por participar desse momento comigo. Eu entendo. É igual um viciado, eles têm que querer de verdade fazer um tratamento. Sim, M. Stringini. Tem que querer de verdade. Se não querer de verdade, pode ser que ele não tenha se identificado com a forma de tratamento que ele fez. Ele pode ter tentado várias coisas, mas não ter entendido que talvez aquilo não estivesse ajudando ele da forma que ele gostaria, e isso ter gerado uma frustração nele por não dar continuidade no tratamento, ou por não se empenhar tanto no tratamento, porque não supriu as expectativas dele. Aquela coisa da transferência que a gente chama em psicanálise. O pessoal pode continuar mandando perguntas, tá? Pode continuar mandando perguntas que eu vou responder a todos vocês. Alguém me perguntou aqui se a hipnose, ela trabalha todas as áreas, pode ser usada em qualquer área. Sim, a hipnose pode ser usada em qualquer área. Eu gosto muito, Jéssica, particularmente, de usar a hipnose para trabalhar com depressão. Como eu falei para vocês, a hipnose associada com a psicanálise é uma ferramenta muito importante. Mas aí você pode me questionar, ai, Jéssica, mas Freud não usava a hipnose. Freud, gente, ele não se identificou e não foi a fundo na hipnose para dar continuidade com a hipnoterapia. Mas hoje já é muito mais avançado. Hoje a psicanálise é algo que vai se renovando a cada dia. Então não tem por que ficar numa crença, numa crítica de 100 anos atrás e se manter naquilo, sendo que você pode aperfeiçoar as técnicas para estar ajudando outras pessoas. E é isso que eu estou fazendo. Eu estou pegando todas as ferramentas que eu posso para estar contribuindo com a melhora significativa do meu paciente. Porque eu quero que ele, de fato e de verdade, que ele melhore. Que ele chegue lá assim, ó, Jéssica, hoje eu tô assim, mas esse é o meu objetivo. Eu quero estar aqui hoje. E eu vou ajudar ele nesse caminho. Como eu falo, eu não vou fazer por ele, não vai depender 100% de mim. Vai depender 90% da pessoa, vai depender 90% do paciente. Eu só vou dar um caminho, que é tudo que às vezes ela precisa. Mais dúvidas, pode comentar aí que eu vou responder todo mundo hoje, tá? Hoje ninguém vai ficar sem resposta. Ninguém vai ficar com pergunta para a próxima live ou para o próximo dia. Hoje será respondida todas as dúvidas e a live só vai parar a hora que não tiver mais ninguém. Então eu quero que você aí fica ligadinho aqui comigo, tá bom? Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. Então pode comentar aí nos comentários, que eu vou dar continuidade às outras perguntas que eu tenho aqui. Olha só, terapia sexual ajuda a tratar impotência e ejaculação precoce? Terapia sexual ajuda a tratar impotência e ejaculação precoce? Ó, como que trabalha a terapia sexual? Deixa eu explicar um pouquinho para vocês. A terapia sexual, ela vai entrar na parte emocional. O que ela vai fazer? Ela vai te ajudar a identificar se essa disfunção que você tem, ela é fisiológica ou se ela é emocional. Se for fisiológica, o que pode cometer uma impotência? Às vezes um acidente, uma fratura na coluna. Isso pode gerar uma impotência. E isso aí é emocional? Não é emocional, isso é algo fisiológico, por causa de um dano muito profundo que a pessoa teve. Mas digamos que a impotência venha de uma crença que você tem sobre você, que vamos falar, por exemplo, que o seu pênis é pequeno. Ai, você acha que seu pênis é muito pequeno e por isso chega na hora, você não consegue ter ereção porque você acha que a pessoa vai ficar
vai te ridicularizar, a pessoa vai te humilhar, vai te ofender, não vai querer mais ter relação com você. Isso é uma crença limitante. Isso é uma questão emocional, entendeu? Então, a terapia sexual, ela vai trabalhar nessa questão emocional, ajudar você a tirar essa crença limitante que você tá, para você conseguir de novo ter a sua potência, né? Tá lá, todo potente. Na ejaculação precoce também. Porque precisa ser investigado o que está trazendo aquela ejaculação precoce. Às vezes o que muitos casais não entendem é o seguinte: eles demoram um espaço de tempo muito grande para ter relação sexual. E o homem, ele vai com mais sede ao pote. Então, demorando esse espaço de tempo muito grande, acaba que o homem chega ao orgasmo mais rápido do que a mulher. Já naturalmente, a mulher demora mais do que o homem. Então, o que seria aconselhável? Diminuir esses espaços de tempo, né? Que estão tendo relação sexual. E o casal procurar satisfazer primeiro aquela que vai demorar mais, que é a mulher. Então, satisfazer ela, que ela chegue até o orgasmo antes do homem, porque assim quando o homem chegar, ela já vai estar satisfeita e aí os dois vão estar satisfeitos. Mas enfim, terapia sexual pode ser feita com um casal juntos? Terapia sexual pode ser feita com um casal juntos, sim. Porque os dois é que vão ser os maiores beneficiados. Tanto a pessoa que está com disfunção, tanto a outra que não está. Mas que está ali com uma dificuldade na relação por causa desse problema. Deixa eu ver aqui mais uma perguntinha de vocês. Quando o paciente está com você, Fabrício, acredito que ele se sinta melhor. Mas o lance é quando a pessoa está sozinha. É ela que precisa ser forte. Realmente, Fabrício, quando a gente está lá entre quatro paredes conversando e eu falo para as pessoas, né, o passo a passo que ela tem que seguir ou que ela acha que vai funcionar para ela, ali ela tá assim, nossa, eu já saí da terapia, vou sair daqui renovado, vai ser tudo perfeito, meus problemas foram resolvidos em uma sessão, mas aí ela chega em casa e ela tem que ser confrontado, ela vai ser confrontado com aquele problema ou com aquela situação, e aí o bicho pega, né? Mas eu não diria que pega, por quê? Porque já na terapia, já lá quando o paciente está comigo, ele vai ser preparado para esse momento. Claro que às vezes não vai ser na primeira, talvez não vai ser na segunda, mas da terceira já não pode passar, né? Na terceira já tem que fazer o dever de casa, já tem que seguir ali aquele passo a passo. Então, ele vai sim se comprometer a, na hora de precisar ser forte, que não tá na frente do analista, a fazer aquilo que ele precisa fazer. É simplesmente uma questão de comprometimento que ela vai ter, que esse paciente vai ter. Mais perguntas aqui na live, vamos ver. Pessoal, vão soltando suas perguntas aí, tá? Que eu vou respondendo aí e vou respondendo as perguntas que estão aqui. Ó, a psicanálise ajuda a curar feridas do passado e me preparando para o futuro? Uau, que pergunta maravilhosa! Gente, é tudo que a psicanálise faz. A psicanálise te ajuda sim a curar suas feridas do passado. Por quê? Porque ela não vai fazer você esquecer delas. Isso não, né, gente? Não tem como. A psicanálise, ela vai te ajudar a enfrentar elas e tirar o poder que elas têm sobre você. Fazer você assumir o controle total da sua vida, trazendo autoconhecimento, autocontrole. Tem coisa melhor do que isso? Gente, todo mundo tem que fazer análise, viu? Você aí que tá me assistindo tem que fazer análise. Todo mundo tem que fazer terapia. Tem até algumas pessoas aqui que comentaram, né? Que me chamaram lá já falando que queria fazer terapia. Então, a gente já vai agendar esse horário, já vamos iniciar essa sessão, porque a psicanálise ela é maravilhosa. E eu acredito que ela devia estar acessível a todos, a todo mundo. Todo mundo deveria fazer análise.
Eu falo da análise particularmente, porque se eu não falasse, né, quem seria eu? Mas a psicanálise, sim, ela ajuda a transformar vidas. Ela ajuda, sim, a arrancar essas feridas, essas raízes. O que ela vai fazer? Ó, vou falar aqui uma história para vocês entenderem. A psicanálise, digamos que você tem um machucado. E esse machucado tá com uma casquinha só leve. Uma casquinha bem de leve. E aí a gente vai lá e puxa essa casquinha e eu vou observar que tá cheio de bichinho dentro dessa casquinha. E aí o que eu faço? O que a gente vai fazer? Pegar, arrancar esses bichinhos, limpar, tirar aquela carne toda necrosada. E isso vai ser fácil? Não vai ser. Por isso que a pessoa precisa estar 100% comprometida. Psicóloga Marcel Flynn, parabéns, amor. Obrigada, querida, por você estar aqui, viu? Me assistindo. Muito obrigada por todos vocês que estão aqui. Ela vai fazer isso, vai tirar essa carnezinha podre, vai limpar, vai desinfetar. Pra quê? Pra que a carne nova possa crescer. E isso vai significar que a ferida nunca existiu? Não. Você vai saber que ela existiu. Igual esse aqui que eu tenho, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Tá vendo essas duas manchinhas aqui? Eu tava fritando ovo. Fritei ovo e espirrou aqui em mim. Gente, na hora mais doeu, mais doeu, mais doeu. Mas depois sarou. E agora, eu lembro que foi o quê? Que eu tava fritando ovo. Mas não dói mais. E aí, não doer mais é um sinal de evolução. É um sinal de produtividade. É um sinal de que eu tô conseguindo enfrentar e lidar com as coisas. Vocês conseguem entender isso? Como a psicanálise ela é maravilhosa, como a hipnose ela é maravilhosa, como a terapia sexual ela é maravilhosa. A terapia aqui no Brasil ela não é tão abrangente assim, ninguém sente tanta necessidade igual sente lá fora. A gente assiste essas séries dos Estados Unidos, eu tava assistindo agora Suits, mas antes eu assistia Flash, assistia outra série, e todos eles fazem terapia. Então a terapia é algo que eles realmente levam para a vida. E eu queria que nós aqui, o nosso povo brasileiro, também levasse a terapia para a vida, sim. Entendesse que o autoconhecimento é muito importante. Entender que se livrar dessas coisas que estão pesando na nossa vida é muito importante. A gente precisa fazer isso para viver bem, mas primeiro a gente tem que querer. Se a gente não quer, a gente não vai sair do lugar que a gente tá. Mas a partir do momento que você der o primeiro passo para tirar tudo isso da sua vida, o primeiro passo é a coisa mais importante. Ele às vezes não pode mudar muita coisa. Você fala, foi só um passo, não mudou muita coisa. Mas um passo, ele já te tira do lugar que você estava antes. E se você já saiu do lugar que você estava antes, maravilha! Você já evoluiu, você já deu um excelente salto para sua vida. Agora tem mais uma pergunta aqui que eu vou responder. Como a psicanálise pode ajudar no controle da ansiedade? Valéria Meng. Como que ela pode? Porque ela vai te ajudar no seu autoconhecimento. E quando ela te ajudar no seu autoconhecimento, Valéria, ela vai te ajudar no seu autocontrole. Te ajudando no seu autocontrole, você vai conseguir controlar os seus pensamentos. Você vai conseguir entender que não está nas suas mãos o que vai acontecer daqui 10 minutos. Que você não pode e ninguém consegue prever o futuro ou ansiar pelos que as coisas acontecem. O que a gente pode? Viver um dia de cada vez. É dar um passo de cada vez para que a gente consiga chegar no nosso objetivo. O que eu quero aqui daqui 10 anos, eu não consigo adiar para hoje. Não adianta, não tem como. O que vai ser daqui 10 anos vai ser daqui 10 anos. O que vai ser hoje, vai ser hoje. E isso não está no meu poder. Então a psicanálise ela vai te ajudar a entender isso.
que você não precisa ficar preocupada com isso a todo momento, que você não precisa prejudicar a sua saúde, que você não precisa prejudicar os seus familiares, as pessoas que estão vivendo com você, porque toda hora você está pensando nisso. A partir do momento que você ter esse autoconhecimento e esse autocontrole, você vai conseguir dominar essa área da sua vida. Estou aberta para mais perguntas. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas aqui. Não estou conseguindo subir os comentários. Se você tem mais perguntas, já vai deixando aí, tá? Ó, eu sou ansiosa, mas até agora estou muito tranquila. Eu não estou vendo notícias, estou me distraindo com outras coisas. M. Stringini. Isso mesmo, querida. Você tá no caminho certo. Não ficar se bombardeando dessas informações, porque você entende que isso vai ser um gatilho para você, que isso vai te preocupar. E se te preocupa, vai preocupar também as pessoas que estão ao seu redor. Então você está fazendo a coisa certa, se distraindo com outras coisas, ocupando a sua mente, que foi aquilo que eu falei no comecinho da live. Vamos ocupar a mente, fazer as coisas que a gente gosta, tirar esse tempo para a gente se autoconhecer, cuidar da nossa saúde. Tô descendo aqui os comentários, tá? Ó, alguém aqui falou daquela história que eu tava contando do ovo. No caso, sempre que você vê a marca, você lembra que foi quando fritou o ovo? Sim, eu lembro que foi quando eu fritei o ovo, mas a marca, ela não tá doendo mais. Ou seja, ela não me afeta mais. Eu sei o que aconteceu, sei quando aconteceu, mas sei que isso não dói mais em mim, não me machuca mais. Doeu, lógico, quando aconteceu, mas agora não dói mais. Por quê? Porque ela cicatrizou. Fabrício, o mundo não vai mudar. O que precisa ser mudado são as pessoas, aceitar as coisas como são e fazer o que melhor puderem com aquilo que a vida lhes serve. O mundo depende do que você quer dizer com isso. Realmente, o mundo, assim, se eu for pensar em algo físico, o planeta Terra, o universo, tudo isso, o mundo vai continuar sendo mundo. Mas como você disse, o que vai mudar são as pessoas que nele vivem. Aceitar sim as coisas como são, aquilo que pode e o que não pode mudar, porque eu preciso entender aquilo que está ao meu alcance para ser feito e aquilo que não está ao meu alcance. E aquilo que eu posso, eu tenho que fazer. E aquilo que eu não posso, eu tenho que aguardar. Qual é a diferença de psicanálise e terapia cognitiva comportamental? A terapia cognitiva comportamental, ela vai trabalhar com o seu comportamento. Ela vai trabalhar com aquilo que você está fazendo hoje, com a mudança, sua mudança de visão sobre o que está acontecendo na sua vida. Sobre como você mudar o foco daquilo. E a psicanálise, não, ela vai lá no fundo para entender o porquê que isso está acontecendo, da onde que veio, aonde você está preso, em que lugar da sua vida você está preso, em que momento, o que o seu inconsciente está querendo dizer com as atitudes que você está tomando hoje. É essa a diferença. Descendo mais. Acho que eu cheguei no último dos comentários. Quem tiver mais comentários, a gente pode fazer mais perguntas. Eu falei para vocês que ia deixar aberto, que ninguém ia sair daqui hoje sem resposta, né? Então, ninguém vai sair daqui hoje sem resposta. Todo mundo vai ser respondido. E eu vou falar um pouquinho sobre o perdão, porque alguém me falou aqui. Por que é tão difícil perdoar? Por que é tão difícil perdoar? Primeiro, vamos entender o conceito de perdão. O perdão é você lembrar sem sentir dor. Lembra? Falei da ferida, isso tem muito a ver. Quando eu lembro sem sentir dor, aquilo não vai me afetar, certo? Então, e o que muitas das vezes as pessoas falam, por que é difícil perdoar?
Porque ela acha que quando ela perdoar, ela vai estar fazendo bem para outra pessoa, que ela não vai estar fazendo bem para ela, que ela vai estar se diminuindo, que ela vai estar se menosprezando, se inferiorizando. E não é isso que acontece. Quando eu perdoo outra pessoa, eu estou me dando o direito de ser livre daquilo. Por que que eu preciso ficar carregando a mágoa? Por que que preciso ficar carregando o ódio? Por que que eu preciso ficar carregando a dor? Eu quero que vocês entendam que vocês não precisam carregar nada disso. Vocês podem ser livres. E o fato de eu perdoar me dá liberdade para ser livre. Eu consigo tocar minha vida normalmente. Não que isso também pode beneficiar a pessoa que tá ali do outro lado. Mas isso, você vai ser o maior beneficiário se você perdoar. Imagina só, tirar todos esses fardos, tirar todas essas cargas, tudo isso que você tá carregando, que tá te pressionando, que tá te aprisionando. Mas você precisa querer perdoar e tirar essa crença da sua cabeça que você vai estar se inferiorizando, que você vai estar se menosprezando. Você não vai estar fazendo isso. Perdoar é um gesto tão sublime, tão supremo, tão lindo, que a gente deveria fazer isso todos os dias. E também trabalhar o auto-perdão, porque às vezes nós tomamos decisões e depois nos arrependemos dela. Mas aí tem pessoas que ficam se martirizando pro resto da vida por causa dessas decisões que tomaram. E você também não precisa ficar se martirizando por isso. Porque antes você tinha uma maturidade, hoje você tem outra. Entende? Que antes você era uma pessoa e agora você é outra, e evolução faz parte do ser humano. Ninguém pode falar assim, eu sou o que eu sou e você sempre assim, a síndrome de Gabriela. Não, isso não é bom falar isso. Não, eu sou uma pessoa em constante evolução, porque cada dia eu aprendo. Cada dia eu vou superando os meus limites, as minhas expectativas, evoluindo como ser. Vocês conseguem entender isso? Então perdoem as pessoas, perdoem a si mesmo, perdoem as pessoas não porque elas merecem, mas porque você merece se ver livre desse peso. Perdoe a si mesmo porque você não tinha a maturidade que você tem hoje. Murilo Benson, você é a favor da hipnose? Eu sou hipnoterapeuta, Murilo. Então, sim, eu sou a favor da hipnose. Da hipnose de verdade, da hipnoterapia, que é a minha área para trabalhar doenças, medos, fobias. Eu sou a favor disso. Desse tratamento associado com a psicanálise. É muito efetivo, eu falo isso porque eu já trabalhei, já tratei sei lá quantos pacientes com hipnoterapia e psicanálise. E eu pude ver o resultado. Mas tem pessoas que falam, psicanálise tem... Desculpa, hipnose tem a ver com religião? Não, gente, não tem a ver. Tem a ver com aquilo que eu tô fazendo para beneficiar o outro. Tem a ver com o satanismo? Não. É claro que tem gente que usa essas coisas aí do mal, bruxaria, essas coisas aí, mas não tem nada a ver com a hipnose. Porque a hipnoterapia, ela tá sendo usada para ajudar o próximo. Então, sim, eu sou a favor da hipnose, sou a favor da hipnoterapia, mesmo sendo psicanalista, ô Murilo. Por que Freud abandonou? Porque ele não se identificou, mas não que não funcionou para ele, entendeu? Não significa que não funcionou, significa que ele não identificou. E a partir daquele momento, ele foi em busca de desenvolver a própria teoria dele. Aquilo que ele acreditava, quando ele estava lá no hospital em Paris, se eu não me engano, com Charcot, que ele estava estudando a hipnose. E aquilo funcionava muito bem para Charcot. Charcot trabalhou muitas patologias, trabalhou muitos transtornos, trabalhou muitas histeria, que na época era algo que estava muito latente no momento, e foi eficaz. Freud também usou,
Mas ele não quis dar continuidade, ele quis desenvolver a dele, entende? A teoria dele, algo que ele criasse, algo que ele realmente acreditasse. E não simplesmente copiar algo de alguém e dar continuidade a algo que já tinha sido inventado. Ele queria inventar a própria teoria dele. Fabrício, vire a página. A pessoa que você é hoje deve ser melhor que a de ontem e pior do que a de amanhã. A pessoa que você é hoje deve ser, sim, melhor do que a de ontem. Vai ser pior do que a de amanhã, se eu contar que amanhã eu vou ser melhor, né? O que é a hipnose, Valéria? A hipnose é um método de relaxamento que faz você atingir um nível de concentração. A hipnose é concentração. Você está ali relaxado, em transe, você está ouvindo a voz do hipnoterapeuta, ouvindo as sugestões que ele está te dando. O hipnoterapeuta, ele vai até na onde você permitir, não tem dessa, eu vou pedir a senha do banco, se você não quiser passar, você não vai passar. Por quê? Porque você está totalmente no controle da hipnoterapia. Você está totalmente... o que só acontece o que você disponibiliza, aquilo que você entrega. Se você não estiver 100% ali, 100% entregue, nada vai acontecer. Então, a hipnose é isso, é concentração. Você sabe quando você está lendo um livro? Ou até você mesmo que está agora me assistindo, você está hipnotizado. Por quê? Você está totalmente concentrado em mim. Quando você está assistindo televisão, você está totalmente concentrado na televisão. Então, você está hipnotizado. Isso que é hipnose. E aí você usa essa concentração com o transe, com todo esse estado de relaxamento, para trabalhar as questões que você tem, para trabalhar doenças, medos, fobias, uma infinidade de coisas dá para trabalhar com a hipnoterapia. Murilo Benson, mas ele não viu como tortura? Não, ele simplesmente não se identificou. Não era para ele a hipnoterapia, a hipnose. O que era para ele era desenvolver a teoria dele, aquilo que ele acreditava. Tudo na vida tem os dois lados, bom ou mal. O que acontece é que alguns usam hipnose para o bem e outras para o mal. Eu não diria que seria a hipnose verdadeira, viu, para o mal. Porque a hipnose de verdade, ela não é isso. Aí tem aquelas outras coisas que eu falei anteriormente, né? Que pode estar acontecendo, mas a hipnose sendo usada para manipular, para conquistar algo da pessoa que não seja o bem-estar dela, não é hipnose de verdade. Isso é charlatanismo. É você fingir ser uma coisa que você não é. E também entra aí o caso de você estar usando as pessoas para atingir os seus próprios objetivos e até uma sociopatia, né? Mas enfim. Fala um pouco sobre Ana O. Ana O, Berta Pappenheim. É um caso muito temático de Freud. Mas eu queria, se pudesse, deixar isso para um outro momento. Falar sobre a Ana O. É um caso muito famoso de Freud. Quem tem mais perguntas, vai soltando as perguntas aí. Tem a Ana O, tem o Homem dos Ratos. O Homem dos Ratos, ele fala sobre toque. Vamos lá, gente. Tô esperando mais perguntas de vocês. Que nós temos mais 7 minutos de live. Sobre o que mais você gostaria de que eu falasse? O que eu vou falar agora só sobre Ana O é que é um caso muito famoso de Freud, a Berta Pappenheim. E eu quero me aprofundar mais nele, porque eu vou gravar outro vídeo falando sobre ele. Vou gravar um vídeo falando sobre ele, vou gravar um vídeo falando sobre o Homem dos Ratos.
que vai ser bem profundo. Complexo de Édipo. Nossa, bacana. Complexo de Édipo é quando... Como que eu vou explicar para vocês entenderem? É quando a criança se apaixona pelo pai, né, do sexo oposto. Ou seja, se é um menino, ele vai se apaixonar pela mãe. Se é uma menina, ela vai se apaixonar pelo pai e vai começar a ver aquela do mesmo sexo como um rival dela. E isso acontece na fase de mais ou menos 4, 5, 6 anos. Essa paixão. Mas não é algo sexualizado. Igual muita gente falou que Freud era louco de falar isso. Como que a criança se apaixona pelo pai? Como que se apaixona pela mãe? Aí há uma erotização, né? Como se ela quisesse aquele sexo, como se ela quisesse atingir todas as qualidades que uma pessoa adulta teria. Medo de dirigir pode também ser resolvido com hipnose? Pode sim. A hipnose ajuda muito. Mas não é sobre isso o complexo de Édipo. É sobre uma fase do desenvolvimento da criança. É na fase fálica. Não é na fase oral. E a hipnose, em casos de medo de dirigir, tem uma eficácia maravilhosa. Por quê? Porque tudo isso está relacionado, muitas das vezes, com uma crença limitante que você tem sobre si mesmo. E isso pode ser resolvido a partir do momento que a gente acessa o seu inconsciente. Que você tem essa ressignificação, que você lida com isso, que você trabalha com isso. Terapia sexual também pode ser resolvida com hipnose? Calma, que não é terapia sexual, no caso, então. Seria disfunção sexual. Disfunção sexual, sim, pode ser resolvido com hipnose. Pode ser trabalhada. E vai ser uma forma de terapia sexual também, só que atingindo o seu inconsciente. Hipnose ajuda na síndrome do pânico? Ajuda. Ajuda associada com a psicanálise. Porque a síndrome do pânico, ela é um grau de ansiedade elevado, um grau de ansiedade que a pessoa não consegue controlar, na qual ela tem medo de morrer a todo momento, ela sente taquicardia, pensa que tá doente, pensa que sempre vai acontecer alguma coisa negativa, mas é por causa do fato de algumas pessoas que sofrem de síndrome do pânico serem aquelas pessoas controladoras, que acreditam que vão conseguir resolver tudo, que pode mudar tudo, então que vão controlar tudo, que pode controlar o que vai acontecer. E ninguém pode controlar tudo, né? Então a hipnose pode sim ajudar você a entender isso, lidar com isso e de forma profunda nisso, enfrentar isso para que isso não venha mais prejudicar a sua vida. E entendendo a raiz onde tudo isso começou. O porquê que isso foi desenvolvido, o que gerou isso. Mais perguntas, pessoal? Qual que é a diferença entre psicanálise e psicologia? Também é uma pergunta bem questionadora, né? Muitos fazem essa pergunta. Gente, eu quero que vocês entendam. O profissional, a psicologia, é aquele profissional que estudou 5 anos, fez a graduação em psicologia. Depois que ele faz essa graduação em psicologia, ele vai decidir qual área que ele vai seguir. Se vai ser organizacional, se vai ser psicanálise, se vai ser terapia cognitivo-comportamental, existencialismo. Ali tem um monte de coisas que ele pode escolher.
E aí ele vai se especializar naquilo para poder atuar. E ele também pode ser psicanalista, o psicólogo, tanto psicólogo quanto médico. E já a diferença do psicanalista, vamos dizer assim, mais tradicional, mais comum, ele é baseado, ele é estruturado pelo tripé da teoria. O que é? Ele faz uma formação, lógico, de mais ou menos 2 anos a 2 anos e meio. Tem formações que duram até 4 anos do psicanalista. E ele segue fazendo análise porque ele precisa se autoconhecer para poder ajudar os outros nesse autoconhecimento. E supervisão, ele recebe supervisão dos casos que ele atende, para ter sempre uma segunda opinião sobre aquele paciente, sobre aquele caso. Então, o psicanalista, ele é formado em psicanálise, não necessariamente em psicologia. Ele pode ter sim, ser formado em administração, como não precisa ter nenhuma graduação e simplesmente seguir o tripé da teoria, que é aquilo que foi instituído por Freud, que é o que Freud quis. Que a psicanálise não tivesse paredes. A psicanálise é só da psicologia, a psicanálise é só da medicina, a psicanálise é só de não sei o que, da administração. Não, a psicanálise ela é livre, como eu disse para vocês, e ela tem que ser expandida. Todos precisam conhecer a psicanálise. E é essa a diferença de forma que vocês entendam da formação do psicanalista e do psicólogo. Se vocês tiverem mais pergunta, podem ir mandando aí. Aqui tem assim: qual é a terapia mais eficaz? Qual eu devo fazer? Com um psicólogo convencional ou com um psicanalista? Isso depende, isso varia muito da sua transferência, daquilo com que você se identifica. Se você se identifica mais com um psicólogo cognitivo comportamental, se você se identifica mais com psicólogo existencialista, se você se identifica mais com um psicanalista, é aquilo que você acredita, de acordo com a teoria dele, que vai te ajudar de fato e de verdade. Se você acredita que vai de fato de verdade te ajudar, é aquela linha que você tem que seguir. Mas lógico que de praxe eu sempre vou falar para você fazer análise, né? Começar a fazer psicanálise. Mas é você quem decide. Mas se precisar de uma psicanalista, pode contar comigo, tá? Gente, eu acho que não tem mais nenhuma dúvida. Tem mais alguma dúvida? O profissional, Valéria, que se intitula terapeuta, é formado em psicologia? Valéria, isso depende. Porque eu precisaria entender que tipo de profissional está se intitulando terapeuta. Os psicólogos normalmente se intitulam psicoterapeutas, que fazem a psicoterapia. Psicanalistas também. Então, existem várias formas de terapia. E tem a terapia holística, né? Não sei se vocês conhecem, terapia de Reiki, terapia de cristais. Existem várias formas. Então, se a pessoa estudou, se ela tem domínio sobre aquela área, se ela tem uma formação, se ela tem ali o seu diploma, o seu certificado, ela pode se intitular terapeuta na área que ela domina. Da terapia manual, tem a arte terapia. Então, se ela é capacitada para aquilo, ela pode se intitular terapeuta. Não tem problema. Ferreira Sandro. Existe relação entre ansiedade e acumulação? Pode ter, mas eu acredito que seja mais relacionado, Sandra, a um trauma do passado. Porque aqui, para vocês conseguirem entender, as pessoas acumuladoras são aquelas que não conseguem se desfazer de nada. Nada. Até da latinha de ervilha ela não consegue se desfazer. Porque ela acredita que em algum momento ela vai precisar daquilo e aquilo vai ter uma utilidade para ela. Ou seja, ela vai acumulando lixo, ela vai acumulando roupas, vai acumulando sapatos, vai acumulando tudo quanto é tipo de coisa, ela vai acumulando. E isso começa em algum determinado momento a prejudicar
a saúde sanitária dela, porque não tem limpeza. Eu já vi casos de pessoas que tem muitos ratos na casa, de tantas coisas que a pessoa tá acumulando. Mas o que pode ser? Pode ser relacionado a um trauma do passado, como, por exemplo, pessoas que foram muito pobres na infância, que passaram muita necessidade, que queriam muito alguma coisa e não tinham condições de ter, não conseguia ter aquela coisa que ela queria. E aí o que acontece? No momento que ela tem a oportunidade de ter algo, de conseguir algo, ela não quer se desfazer daquilo, porque aquilo tem um valor emocional para ela, um valor sentimental. E se ela se desfizer daquilo, é como se ela estivesse sendo ingrata. Então eu acredito, Sandro, isso também varia de caso para caso, mas eu acredito que tem a ver com um trauma emocional do passado, a acumulação. Jéssica, você sempre está em contato com pessoas depressivas. Como você faz para que essa energia negativa dessas pessoas não te afete? Bacana essa pergunta, Fabrício. Eu consigo separar as coisas. É claro que ao estar ali, eu sou um humano, eu sou uma humana. E eu me solidarizo, eu tenho empatia com aquilo que aquela pessoa tá dizendo, com aquilo que aquela pessoa tá fazendo, mas ao invés de me preocupar só nesses pontos negativos, eu prefiro olhar para os pontos positivos daquela pessoa e do que eu posso fazer para ajudar ela. E toda vez que eu tô trabalhando com depressivo, porque vocês sabem que eu amo trabalhar com pessoas que sofrem de depressão, toda vez que eu vejo uma melhora, por mais pequena que ela pareça ser, isso me dá tanto ânimo, me dá tanto gatilho, tanta força de vontade para continuar exercendo o meu trabalho, que tudo aquilo que ela falou de ruim, que tudo aquilo que ela passou ali para mim de ruim fica para trás e só vai me impulsionando ao que eu posso fazer na próxima sessão, como que eu posso ajudar ela, ao invés de carregar essa energia comigo. Eu uso essa energia que poderia refletir de forma negativa em mim para trabalhar de forma positiva. Entende? Por isso que eu gosto também daqueles casos assim, ó, pá! Aqueles piores casos que as pessoas falam assim, isso aí não melhora, isso aí não vai dar nada, nunca vai conseguir sair da depressão. Eu adoro esses casos, mas desde que a pessoa esteja determinada, porque eu adoro ver a transformação dela chegando no final do tratamento. Então, quanto mais difícil o caso, mais eu gosto. Pra mim é um desafio. E é assim que eu faço, Fabrício. Eu separo as coisas, entendo que aquele momento é aquele momento, que eu estou me dedicando àquela pessoa, depois vou me dedicar a outra pessoa, mas a partir do momento que eu saio dali, eu já não posso levar aquilo comigo. Eu posso sim me solidarizar e sentir aquilo naquele momento, mas a partir dali não. Porque aí senão eu vou entrar em algo que vai se tornar pessoal, que eu vou estar já relacionando as minhas emoções. E as minhas emoções naquele momento não podem interferir. Aí é na onde muitos terapeutas precisam encerrar o tratamento. Nossa, muito obrigada. Vou convidar a esposa para fazer o tratamento. Convida sim. Gente, eu sempre falo que eu tô aqui de braços abertos para vocês. O meu intuito mesmo é ajudar vocês, é ajudar a sua esposa, o seu tio, o seu sobrinho, o seu pai, a sua mãe, seu irmão, você. Você conseguiu entender, Sandro, a respeito então da ansiedade e acumulação? São duas coisas distintas, mas que a acumulação pode estar relacionada, né, a um trauma do passado, e a ansiedade precisaria ser investigada. Que bom, eu fico feliz que você conseguiu entender. Fabrício, também fico muito feliz pelas suas perguntas. Eu espero que você continue perguntando. Acho que eu vou abrir, gente, para a última pergunta, porque o Instagram já vai desligar. Na verdade, já vai, né, cancelar. Eu queria agradecer vocês de coração por vocês estarem aqui, que é só 1 hora de live no Instagram, tá?
Muito obrigado. Eu quero que vocês contem comigo para o que vocês precisarem. Pode entrar em contato comigo no direct. Depois eu passo o número do WhatsApp. A gente vai se falando, mas não deixem de se ajudar, não deixem de cuidar da sua saúde mental, não deixem de apoiar os seus familiares, de colocar as pessoas que estão ao seu redor para cima e oferecer essa ajuda desse tratamento maravilhoso que eu tô aqui mostrando para vocês, tá? Muito obrigada mesmo. Qualquer coisa é só me chamar. Tchau, tchau, pessoal. Um beijo para vocês, viu? E uma boa semana, que a sua semana seja abençoada e produtiva.